para continuarmos estudando, né? Além da que nós já estudamos aí na primeira hora, e os irmãos querem continuar estudando o assunto qual o nosso irmão passou aqui, ou não tem tempo? O que é que os irmãos acham? Não tem tempo. É porque às vezes, irmão, a barriga das pessoas, elas falam mais alto, mas o importante aqui é ouvir a voz de Deus. Então, assim, irmãos, aqui é o lugar. Deus te trouxe aqui é o lugar, né? É o lugar ao qual nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens do céu. Esta semana alguém me procurou. Por que tantas igrejas, por que tantas religiões no mundo e cada vez aparece mais uma? Eu falei assim, olha, lembra-se de uma coisa: quanto a esta fartura de religião, de igreja, primeiramente eu quero dizer que religião não salva. O que salva é o Senhor Jesus. E aí, isso é astúcia do inimigo, apontando igrejas em cada esquina. Uma diz, olha, venha para cá, aqui está o lugar, a verdade. Outra diz, não é aqui. Irmãos, de acordo com o estudo que nós tivemos aí, todas estão caídas. Todas é filha da mesma mãe, porque não é aprovado pela Bíblia. Deus tem uma igreja verdadeira aqui na terra. É aquela que é aprovada de acordo com a palavra de Deus. De acordo com assim diz o Senhor. Se você for para uma igreja e lá não passar o que está escrito, não abordar o que está escrito, ou abordar por metade, esta aí é mais uma filha da mãe da grande Babilônia. Mas nós temos uma igreja aqui verdadeira. Não estou falando de tempo entre quatro paredes, estou falando de pessoas. Deus instituiu este ministério aqui, o ministério Quarto Anjo, a advertência final, para darmos esta mensagem que está findando. E aí Deus está advertindo você. Acredita você ou não, queira você ou não, Jesus vai voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar. Eu estou aqui, sou simplesmente um mensageiro, estou falando, por ordem de Deus. Eu não sou dono da verdade. O dono da verdade é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao contrário da verdade, a mentira. E a Bíblia diz em João capítulo 8, verso 44, que o pai da mentira é o diabo. Onde está a mentira, lá tem o dedo do diabo. Mas aonde está a verdade, Jesus está lá. Irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia aí em Ageu, é um livrinho pequeno, no profeta Ageu, que está aí bem perto de Zacarias, antes um pouquinho. Zacarias foi aquele que nos trouxe a profecia para o ano que vem. Este aqui vai nos trazer a profecia para este ano, ou seja, mais próximo do que a profecia de Zacarias. Então isso significa que Deus tem pressa. Isso significa que Deus está abrindo os olhos da sua igreja, Capítulo 1, a partir dos versos 1 em diante.
vou pedir uma participação da igreja, né? Aí no primeiro verso do capítulo 1, aquele que encontrar aí, queira compartilhar conosco. No ano segundo do rei Dario, ao 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Irmãos, esta mensagem, ela vai diretamente aos líderes da igreja, né? Aos líderes da igreja e, consequentemente, ao povo da igreja, todos. Mas aí, o que disse aí? Interessante notar é que, quando começa aqui, leva diretamente para os reinos passados, né? Nós temos que estudar isso aí também. Para quem não tem costume, por exemplo, estudar os reis, por exemplo, que teve ali na Medo-Pérsia, enfim, é bom. Daniel capítulo 11, né? Aí você já cola um plano aí de estudar Daniel capítulo 11, capítulo 10, é muito bom. Por quê? Porque são profecias que é trazida para cá para os nossos dias. O que aconteceu lá, há de acontecer também aqui. A Bíblia diz isso, né? No livro de Eclesiastes, capítulo 1, o versículo 9 e 10. O que foi é o que há de ser. Mas o tempo do rei Dario, isso foi no passado. Irmãos, olha só. No segundo ano, né? Aqui na minha Bíblia diz assim: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Ou seja, ele usou este profeta para dizer para o povo, para falar algo para o povo, né? E ali foi diretamente a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá. Quem foi os judeus? Os judeus eram aqueles que, né, que tinham que guardavam o sábado, que também era monoteísta, ou seja, cria no único Deus, enfim. Então veio diretamente para ele e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. É como se dissesse assim: olha, tem uma mensagem, e a mensagem é para agora. Tá, mas nós estamos vivendo em que ano, ou melhor dizendo, né, o império, aqui diz o seguinte: o império Medo-Persa é um tipo de governo de uma nação bastante conhecida. Alguns irmãos aqui já sabem disso, né? O Império Medo-Persa no passado representa um tipo de governo hoje. Pelas características, eu vou dizer, os irmãos devem lembrar. Lá tinha algumas características notórias, por exemplo, o Império Medo-Persa, ele comandava na política, vamos dizer assim, outros países. Ele era acima de todos os outros países, os outros impérios, né? E ele comandava ali quanto? 127 províncias, não é isso? 127 províncias. E também tinha outra coisa lá no Império Medo-Persa, outra característica era a liberdade religiosa. A liberdade religiosa. Qual é o país de hoje que tem liberdade religiosa e que encontra-se a estátua da liberdade? Qual é o país? Estados Unidos da América, irmãos. Quem não sabe disso pode estudar sobre o assunto. Então, assim, o que havia no Império Medo-Persa lá no passado é transportado para os Estados Unidos da América. Então, está ligado sim com os governos, com os reis, né, que hão de passar pelos Estados Unidos. Mas aqui falou
no ano segundo do rei Dario. No ano segundo. Então vamos trazer para cá. Já que nós estamos falando dos Estados Unidos, quem está no poder agora nos Estados Unidos? Para ver se os irmãos têm mais uma noção. O presidente foi John Biden. Não é isso, irmãos? Ele recebeu o poder quando? No ano passado. A profecia aqui falou que é no segundo ano do rei Dario. Ou seja, o rei Dario é igual a quem? John Biden. Entende? Para ver se a gente entende mais a profecia. Então a mensagem veio agora para o profeta aqui, Zorobabel, e também a Josué, né? Esta mensagem veio para eles. O versículo 2, que mensagem foi? O que veio para eles? No versículo 2, eu vou pedir uma participação dos irmãos. Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: não vem aí o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso. Veja bem. É como se a mensagem do Senhor estivesse vindo para este ministério. Entende? A mensagem do Senhor está vindo para o ministério, o 4º ano de advertência final. E o que acontece? No versículo 2 foi dito o seguinte: de acordo com o Senhor, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, irmãos, veja bem, o Senhor lá do céu advertindo a igreja, e ele lá está vendo o comodismo da igreja, onde a igreja está dizendo: não, vamos cuidar mais um pouco da nossa obrigação, porque a casa do Senhor não é tempo de mexer nela, deixa ela lá, depois vamos mexer nela, depois vamos reconstruir ela. Versículo 3, o que é que diz aí o versículo 3? Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Continua. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas edificadas, e essa casa há de ficar deserta? Então veja, lá está a igreja de Deus. A mensagem veio. Deus vendo que o povo estava de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem, e aí Deus veio. As pessoas estão cuidando das suas casas. A palavra, irmãos, aqui, casa estocadas, quer dizer, eu vou cuidar da minha casa, eu vou forrar primeiro a minha casa, eu vou colocar piso na minha casa. É errado? Não é errado você pensar assim e fazer assim. O errado é deixarmos a casa de Deus de lado, deixarmos o serviço de Deus de lado e pensar em si. O que estava acontecendo ali era isso. As pessoas estavam cuidando em si. Ninguém queria ter obrigação com a palavra de Deus. Ninguém queria ter obrigação com o pregar a palavra de Deus, expandir a palavra de Deus. E Deus viu que aquilo não estava bem. E aí foi necessário ele enviar esta mensagem pelo profeta Ageu. Vocês estão tranquilos nas suas casas. Vocês estão investindo na sua casa. Vocês estão trabalhando por interesse próprio. Irmãos, a gente vê isso no ministério. A gente vê não só aqui, como também em outras partes. Estou falando do ministério. As pessoas parecem que não querem ter um compromisso com as coisas de Deus. As pessoas parecem que deixam a palavra de Deus por segundo plano. E aí foi necessário Deus enviar esta mensagem
pelo profeta Ageu. Olha, diga àquele povo que eles estão lá cuidando de interesse próprio. E isso não vai pegar bem. E aí continua, irmãos, no versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Não foi isso que eu falei? Todos estão aplicando os vossos corações ou os interesses nas coisas pessoais, nas coisas de si. Olha o versículo 7. 6, melhor. Semeais muito e recolhei pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num cemitério por nada. Exato. Irmãos, quantas vezes nós pregamos daí? Quantas vezes nós damos estudos bíblicos e também entregamos folhetos? Chega até a dizer, cadê? Que trabalho foi esse? Ninguém deu ousadia. Eu, por exemplo, eu dei aqui folheto, irmãos, neste ciclo aqui. Por onde eu passo, eu vejo folheto lá aparece no lixo. Então, assim, é o que diz aqui: semeastes muito e recolhei pouco. Comeis, mas não fartais. Ou seja, nós conhecemos a verdade, e quem conhece o ministério sabe disso. Nós conhecemos a verdade, temos o conhecimento das profecias de acordo à revelação de Deus. Mas aí as pessoas parece que não farta, parece que não basta, né? Ninguém vem. Por quê? Irmãos, só voltando um pouco aqui, isso aconteceu quando? No ano segundo do rei Dario, ou no ano segundo do John Vale, no ano segundo, no 6º mês, no primeiro dia que veio a mensagem. Nós não estamos falando aqui do calendário gregoriano, ou seja, deste calendário nosso aqui. O calendário nosso, ele não é compatível com o calendário da Bíblia. O calendário da Bíblia, como já foi dito ali, o primeiro mês do ano é de março para abril. Então, que contagem nós temos aqui? Vem quando, então, esta mensagem aqui? Ela vem quando? A igreja tem que tomar uma atitude quando? De acordo aqui a mensagem. Aqui diz assim: no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, ao profeta Ageu. No 6º mês, se o primeiro mês começa de março para abril, qual é o 6º mês então? De agosto para setembro. Irmãos, vejam que nós temos uma mensagem aí, idêntica com a mensagem que o irmão passou ali. A mensagem que ele passou ali do profeta Zacarias, ela estende mais um pouco para frente. Ou seja, aquele que aderir este chamado aqui, está se preparando para o que vai vir na mensagem do profeta Zacarias. A mensagem do profeta Zacarias foi Deus começar a apontar ali quem pode fazer parte dos 144 mil, porque falando do selamento já está falando dos 144 mil. Então, assim, ou seja, isso é para ontem. Isso aqui é para ontem. Nós temos que tomar uma decisão ao lado de Deus. As profecias, ela cumpre, ela está se estendendo. E o que nós estamos fazendo? Voltando aí o versículo 7 do capítulo 1, o que é que diz aí? Assim diz o Senhor
Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Verso 8. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olha, subir o monte. Aqui, para quem entende, não sei se todos entendem, mas aqui está falando de quê? Está falando da casa, quem conheceu, de acordo à Bíblia, da história da casa de Deus, construída por Salomão, né? Quem conheceu sabe disso, que era um resplendor, era uma casa enorme, a igreja enorme, ou seja, a glória de Deus estendia-se ali naquela casa. A casa de Salomão, o templo de Salomão, que era muito grande. Mas aqui eles estavam em foco de construir outra casa. Isso significa que a primeira casa de Salomão, o templo de Salomão, foi destruído. Mas aqui está falando de outro templo, né? E no versículo 8 diz assim: subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Para de ficar olhando para as suas casas, para de ficar cuidando de si próprio, para de ficar investindo em si próprio. Cuida da minha casa. Irmãos, o que é a casa? Que casa é essa que Deus está falando hoje para nós? Que casa é esta? Hebreus capítulo 3, versículo 4. Vamos ver que casa é esta aí. Hebreus 3, verso 4. Depois voltamos para, novamente, Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1. Esta mensagem, irmãos, é para o ano 2002, agora, 2022. Não é para muito tempo para frente. Deus está pedindo para que a sua igreja tome uma decisão agora, no ano 2022 ainda. O que é que diz lá em Hebreus capítulo 3, o versículo 4? Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Continue. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que haviam de anunciar, mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, e tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Então aqui Deus está dizendo: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. A casa somos nós. Não é essa casa aqui. A profecia não aponta para isso aqui, é para a casa que somos nós, eu e você. Edificai a sua casa. É tempo de dizer, olhar para mim e dizer, realmente, eu vou confiar no Senhor e fazer aquilo que Ele me pede. Eu vou edificar a minha casa. Eu vou trabalhar na construção espiritual da minha casa. É isso. A construção é essa. E aqui ele diz que Ele vai agradar desta casa. Versículo 9. Onde vossos pais me tentaram, me provaram... Versículo 9 ainda de Ageu. Desculpa, perdão. Esperaste muito, mas esse veio a ser pouco. Nesse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Exato. Irmãos, interessante é que eu não falei, não abordei, no versículo 6, no finalzinho do verso, que diz assim,
E o que recebe salário num saquitel furado, num saco furado. Ou seja, hoje é assim, as pessoas trabalham e visam o bem material e cuida da sua casa e cuida da beleza de si mesmo, e todo o salário que recebe, parece que recebe e coloca dentro de um saco furado. Quando você vai caçar, já não tem mais. Ou seja, vamos olhar para a casa do Senhor, vamos olhar para a obra expansiva do Senhor que tem, vamos procurar tirar também do nosso e investir na obra do Senhor, né? E aí no versículo 9, olhastes para muito, mas eis que lançastes pouco, e este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Irmãos, por mais que nós corremos, por mais que nós lutemos, estou falando espiritualmente falando, né, na obra e também financeiramente, não vamos chegar a lugar nenhum se antes não dá importância à casa de Deus, não dá importância à edificação da casa de Deus. Buscar em primeiro lugar Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. No versículo 10. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. É no versículo 10 do capítulo, irmãos, agora é isso mesmo, no versículo 10. Por isso retém, né? O quê? O que Deus está retendo aí? O orvalho, né? Ou seja, tudo que você planta, tudo que você coloca na terra, é Deus que vai manusear isso aí. Mas se eu não estiver fazendo de acordo com o teu querer, nada vai funcionar. Versículo 11. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então é Deus que manobra isso aí. Às vezes as pessoas dizem: por que não dá nada? Eu planto e as coisas não funcionam. O porquê? Deus sabe o porquê e também você sabe o porquê. A gente está pensando em si, enquanto a edificação da casa de Deus está parada. Versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. O povo recusou ou temeu o povo? Temeu. O povo temeu. O povo disse assim: olha, realmente esta palavra vem de Deus, então vamos aceitar. Vamos aceitar esta palavra. No versículo 13, irmãos. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Então veja, o povo aceita a ordem de Deus, de transformar, de mudar, de fazer uma reforma nas suas vidas. E aí no versículo 13, Deus diz assim: eu sou contigo, eu vou te ajudar nessa luta, nessa caminhada. Irmãos, nós não estamos só nesta luta, Deus está conosco. Aí no versículo 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o
todo o povo e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, do seu Deus. Então foi, né? Ou seja, deu um ânimo ali. O Espírito de Deus nos líderes e também em todo o povo. No capítulo 2, no versículo 1. Irmãos, é um estudo, não tem como a gente parar, temos que o raciocínio continuar, embora esse estudo é grande, só que aqui a gente finda no capítulo 2, mas o raciocínio aqui, para entender, tem que ser assim, e é mensagens para agora, para nós. Versículo 2, capítulo 2 do versículo e o versículo 1. Aqui diz assim: no mês 7, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, ou seja, no mês quanto? No mês 7, né? Foi trazida a mensagem ali no mês 6º, no mês 7º, o povo teve o que? Um despertamento, o povo tomou uma decisão, um chamado de Deus, e eles tomaram a decisão no mês 7. Então veja, no 21º mês, o 21º mês é que dia do mês? Os irmãos sabem? Pois é. Então veio exatamente no dia 21, né? Não é dito que o primeiro mês do ano é de março para abril. Então aqui veio no 7º mês, ao 21º mês do ano, do mês. 21º dia do mês. Então, continuando aí no versículo 2, do capítulo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta nada em vossos olhos comparado com aquela? Isso. Então veja, ali foi dito o seguinte: ei, vocês que viram a glória da primeira casa, irmãos, eu estou falando da casa de Salomão. Aqui a mensagem foi dita para ele: olha, vocês, alguns que estão aqui, viu a glória da outra, o tamanho, o resplendor. Só que essa agora a ser construída é menor. Talvez era o motivo dos irmãos, não sei, né, das pessoas ali da época pensar, mas aquela outra era tão grande, o resplendor, as paredes de ouro, enfim, e esta aqui é tão pequena. Irmãos, é dito que quando foi construída esta primeira casa de Salomão, a glória de Deus se encheu ali, né, chamado Shekinah, que é a glória de Deus, ali nesta casa de Salomão, quando foi ali, vamos dizer, a inauguração desta casa, deste templo de Salomão. Mas vamos continuar aí. Segunda palavra que convertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não tem mais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Oh, glória. E encherei essa casa da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Irmãos, preste atenção numa coisa, é que esta segunda casa a ser construída, ele vai fazer tremer o quê? O céu, a terra e o mar. Que mensagem traz para nós hoje? E com essas palavras aqui, nós entendemos que está falando com a última igreja aqui nesta terra. Deus, com essas palavras, está dizendo assim: olha, vocês vão continuar até o final de tudo. Sabe por quê?
Porque de acordo com Apocalipse capítulo, vou pedir aí, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse, falando das 7 pragas, Apocalipse capítulo 15, irmãos. Apocalipse capítulo 15. O que é que diz aí em Apocalipse capítulo 15? Deixa eu ver aqui o verso. Não, capítulo 16, o versículo 17, irmãos, perdão. Verso 17 a 20. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal como foi tão grande esse terremoto. Exato. Irmãos, aqui no profeta Ageu, especificamente o verso 6, 7 em diante, nós vamos compreender que Deus está falando para a igreja dele hoje. Olha, fique aí atento, construa esta segunda casa, porque nesta segunda casa vai estar a glória, não a glória, mas vai estar o desejado de todas as nações. A primeira casa foi a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus ninguém vê, só estava lá a glória de Deus, chamado Shekinah. Mas nesta segunda casa vai estar o desejado de todas as nações. Quem é? Jesus. É Jesus o desejado de todas as nações. Então aqui a palavra tremer a terra, o céu e o mar. O salmista Davi expressa isso melhor, né? Ele diz que o mar será, né, transportado, os montes, enfim. Mas está falando especificamente para a igreja de Deus hoje. No versículo 7 continua dizendo: E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando for, só uma perguntinha simples, quando é que virá o desejado de todas as nações? Após tremer o céu, a terra e o mar. É exatamente, está falando da sétima praga. Jesus vem. Jesus vem. Amém. No versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Talvez a igreja pode estar dizendo: olha, eu sei que precisa tomar esta arrancada diante de uma profecia desta, trabalhar para Deus, mas nós não temos condições. Ele está dizendo aqui: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não tem desculpa a dar. Olha para Cristo e toma uma decisão de construir a casa de Deus, construir o templo de Deus. Versículo 9, aí diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Nós falamos aqui da primeira casa, nós falamos aqui da segunda casa. Aqui é dito no verso 9 que esta última casa, a glória dela é maior do que a primeira. Irmãos, quem veio da instituição adventista sabe disso. Praticamente quase todos aqui veio de lá. E lá tem, quando a gente olha para este ministério pequeno, né? A gente olha para lá e vê que lá é um lugar, né, bastante, vamos dizer assim, potente no que diz respeito financeiramente. Lá tem rede de hospitais, né, sanatório, lá tem escolas, né? Ou seja, estruturado.
Mas aqui está dizendo, a glória desta última casa será maior do que a primeira. A glória deste ministério, advertência, quarto anjo, será maior do que aquela que tem tantas coisas, mas é apostatada. Ela apostatou, ela deu ouvido mensagens humanas, e aí apostatou. Mas aqui está dizendo a glória desta última casa. Por que última? Porque não vai existir outro povo além do ministério quarto anjo. Neste período, neste tempo, Jesus vem, o desejado de todas as nações. Que maravilha! Que maravilha! Portanto, irmãos, a mensagem de Deus é: vamos construir a casa de Deus, construir o templo de Deus. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3, o verso 16, diz que nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do santuário de Deus, nós somos a moradia do Espírito de Deus. E no versículo 17 ele diz assim: aquele que destruir o santuário de Deus, que é vós, Deus destruirá também. Deus o destruir também, vai destruir. Portanto, não olhe para o que está acontecendo no mundo, vamos olhar para Jesus. Ele pode te dar força para você seguir em frente. E digo mais, irmãos, as profecias estão se cumprindo. Queira você ou não, as profecias estão se cumprindo. Agora, se eu não der importância para as profecias, eu vou ficar para trás. Esta é a verdade. Eu vou ficar para trás. O povo de Israel, que questionava e não dava importância para as mensagens ditas ali por Moisés, eles ficavam para trás. É tanto que quem alcançou a terra prometida ali foi poucas pessoas. Nós a mesma coisa também. Chegou o tempo de dizer um sim para Deus, e não para mim, e não para o eu. Vamos dar um sim para Deus. Vamos pegar a bandeira manchada de sangue do Senhor Jesus Cristo e seguir em frente. Amém. Tudo ou nada, chegou o tempo. As profecias é para agora. Imagina profecias agora para este ano do ano 2022. E assim sucessivamente, as coisas vão andando agora. Eu quero findar aqui com o verso de Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, irmãos. Versículo 2 e também o 3. Eu vou pedir a um irmão que compartilhe conosco aí, capítulo 7 de Apocalipse, o versículo 2 e 3. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz dos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Amém. Irmãos, aqui foi dito que, vi outro anjo subir da banda do nascente do sol e tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é qual? O sábado. Ezequiel capítulo 20, o versículo 20 diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós aí na terra. É o sábado, não é o domingo, como muitas pessoas dizem. O domingo é a origem humana. O domingo é mandamento humano. É um ensinamento que vem da Igreja Católica. Então, o sinal de Deus é o sábado. E aqui foi dito pelo anjo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até haja selado
na testa o selo dos servos de Deus. Ou seja, Deus está esperando um momento específico para selarmos, selar os servos de Deus na testa com o selo do Deus vivo. Por isso, irmãos, é compatível aqui. A gente ouça falar de guerra, a gente ouça falar de muitas destruições, mas ainda não foi permitido que os anjos soltem os ventos. Os ventos quer dizer guerra, anteceder lá na fronte do nosso Deus aos servos de Deus. O que nós estamos esperando então? Até parece que Deus está pedindo pressa e a igreja está dizendo: espera mais um pouco, não é tempo ainda de construir o templo. Irmãos, vamos despertar, porque chegou o momento, e que Deus possa nos ajudar e continuarmos firmes nesta jornada, nesta caminhada cristã, em preparação e edificação da nossa vida espiritual, para recebermos o selamento daqui mais na frente um pouco. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar de joelhos para orar.